No dia de ação de graças, minha irmã descobriu que eu tinha 12 milhões de dólares e minha família exigiu que eu desse o dinheiro para ela, alegando que ela merecia mais. Olá a todos! Antes de começarmos o vídeo de hoje, preciso da sua ajuda. Notamos que o canal está perdendo força, e se inscrever é uma das melhores maneiras de nos apoiar. É rápido, gratuito e nos permite continuar trazendo ótimos conteúdos. Seu apoio significa tudo para nós. Vamos manter este canal crescendo juntos. Muito obrigado. Agora vamos começar o vídeo. Estou usando uma conta descartável por razões óbvias, com certos detalhes modificados para preservar o anonimato. Então, sou a Sarah, 38 anos, e preciso desabafar. Sabe aquelas dinâmicas familiares em que uma criança nunca erra e a outra parece invisível? Pois bem, bem-vindos à minha vida. Tudo era muito típico até eu completar 8 anos. Eu era filha única e, embora meus pais não fossem particularmente carinhosos e afetuosos, eles estavam presentes, suponho. Minha mãe me ajudava com os deveres e meu pai de vez em quando me levava para pescar no Lago St. Clair. Não éramos a família Brady, mas tudo ia bem. Então veio a noite que mudaria tudo. Lembro da minha tia Kelly chegando às 2 da manhã e me dizendo para fazer as malas porque minha mãe estava no hospital. Minha irmã, Rachel, estava a caminho. Mas havia algo errado. Ela não deveria nascer por mais 2 meses. As semanas seguintes foram uma correria de visitas ao hospital e conversas em voz baixa. Rachel era muito pequena, parecia uma das minhas bonecas, mas com todos aqueles tubos e cabos. Eu não podia tocá-la nem chegar muito perto. Foi a primeira vez que senti isso. Uma parede invisível se formando entre mim e o resto da minha família. Quando finalmente trouxeram Rachel para casa, nossa casa se transformou numa bolha esterilizada. Minha mãe ficou obcecada com germes. Desinfecção industrial, estações de álcool em gel em cada cômodo e limpeza constante. O cheiro forte de água sanitária ainda me incomoda até hoje. Mas aqui está a parte que realmente me marcou. Sempre que eu apresentava o menor sintoma de doença, era mandada para a casa da vovó Marie ou da tia Kelly. Toda vez. Espirrava uma vez, faz as malas, tossia levemente, ia para a casa da vovó. No começo achei divertido. A vovó Marie fazia biscoitos e a tia Kelly tinha uma coleção incrível de livros da Nancy Drew que eu estava lendo. Mas crianças não são burras. Depois de um tempo, comecei a entender o que realmente estava acontecendo. Eu não estava sendo mandada para aventuras, eu estava sendo tratada como uma ameaça, como se minha existência pudesse prejudicar minha amada irmã. Eu tentei de tudo para chamar a atenção deles de maneira saudável. Tive todas as notas máximas. Minha mãe mal levantava os olhos do calendário de consultas da Rachel. Ganhei o primeiro prêmio na feira de ciências com um projeto sobre energia renovável. Meu pai só perguntou se eu podia guardar o painel de exibição na garagem porque Rachel era alérgica à poeira de papelão. Isso é real? O golpe final veio quando eu tinha 12 anos. Passei meses praticando para o show de talentos da escola, ensinando a mim mesma a tocar Bridge Over Troubled Water no piano. Sim, é meio óbvio. Rachel teve uma febre de 37,3 C na noite do show. Adivinha quem não teve ninguém na plateia? 2 semanas depois, a família inteira, incluindo os avós, foi assistir a uma apresentação de flauta de 15 minutos da Rachel, onde ela basicamente destruiu Hot Cross Buns. Rachel rapidamente aprendeu a usar o sistema. Aos 7 anos, já tinha superado qualquer problema de saúde real. Mas isso não a impediu de inventar. Estou com dor de cabeça, preciso ficar em casa. Estou cansada, alguém faz minhas tarefas. Preocupada com uma prova? Mamãe liga para a escola e adia o prazo. Comecei a passar cada vez mais tempo no meu quarto, imersa em livros de história da arte e antiguidades. Engraçado como a vida dá voltas. Meu quarto virou meu santuário, principalmente porque Rachel dizia ser alérgica ao meu aromatizador de lavanda, então era o único lugar onde ela não entrava. Sabe o que é mais estranho? Quando ela fingia estar doente, uma parte de mim até se sentia grata. Pelo menos assim eu era levada para a casa da vovó Marie, onde alguém perguntava sobre o meu dia ou se interessava pelo que eu gostava. A vovó foi quem despertou meu interesse por joias vintage. Ela tinha uma coleção incrível de bijuterias que me deixava organizar e catalogar. Acho que eu deveria ter encarado isso como um presságio, não? Sarah. Você está desperdiçando seu talento aqui. Você deveria estar no nosso escritório de Nova York.
Eles estão sempre procurando por especialistas como você. E foi assim que minha vida mudou. Mudei-me para Nova York, onde minha reputação na indústria de antiguidades floresceu. Trabalhei com algumas das coleções mais prestigiadas do mundo e, com o tempo, me tornei uma das principais especialistas no campo de joias vintage e antiguidades. Minha renda disparou e, aos 35 anos, já havia economizado mais de 12 milhões de dólares, graças ao meu talento para identificar peças valiosas e aos investimentos inteligentes que fiz com meus bônus e comissões. Minha família, eles mal sabiam o que eu fazia e eu preferia assim. Mantive minha vida pessoal e profissional separadas. Mas aí chegou o último dia de ação de graças. Fui convencida a visitar a casa dos meus pais, mais por cortesia do que qualquer outra coisa. Durante o jantar, minha irmã Rachel, sempre a estrela, começou a se vangloriar sobre seu novo empreendimento, algo relacionado a uma loja virtual de bijuterias. Eu, educadamente, mantive a boca fechada, até que um comentário casual do meu tio sobre um artigo recente em uma revista da indústria revelou que eu era uma das especialistas de joias mais reconhecidas do país. A mesa inteira ficou em silêncio. Minha irmã, com o garfo a meio caminho da boca, me encarou. "O quê?" disse ela. "Você ganha dinheiro com isso? Quanto?" Foi nesse momento que minha mãe, sem cerimônia, perguntou: "Você poderia ajudar sua irmã? Ela está tentando fazer algo grande e você tem tanto... Você tem que ajudar a família." Quando me recusei, tentando explicar que minha vida e minha carreira eram separadas, as coisas pioraram. Rachel chorou, alegando que eu estava sendo egoísta, e meus pais me chamaram de ingrata. Eles disseram que Rachel merecia uma parte do meu sucesso porque ela sempre teve mais dificuldades. Eu me levantei, disse educadamente que havia terminado o jantar e saí. No caminho de volta para casa, liguei para minha avó Marie, que com sua voz tranquila e reconfortante, disse: "Querida, você fez sua própria vida. Eles nunca vão entender, mas está tudo bem. Você não precisa deles para ser feliz. E é por isso que, neste dia de ação de graças, estou escrevendo isso para desabafar. Não porque preciso da aprovação de estranhos, mas porque há algo profundamente libertador em saber que a vida que construí foi exclusivamente minha. Minha única esperança é que um dia, talvez, minha irmã perceba que a vida não é sobre ter tudo entregue de bandeja. E, se ela não perceber, bem, não é mais problema meu. Deveria estar dirigindo meu próprio negócio de autenticação inicialmente." Dei de ombros. Eu? Começar um negócio com que dinheiro? No entanto, a ideia criou raízes. Comecei a fazer projetos modestos de autenticação como freelancer nas horas vagas. A notícia se espalhou de que eu tinha um olho afiado. Colecionadores particulares começaram a me procurar diretamente. Uma noite, eu estava sentada no meu modesto apartamento, cercada de manuais de joalheria e ferramentas de autenticação que havia acumulado aos poucos, quando tive uma epifania. Eu realmente poderia fazer isso. Poderia criar algo por conta própria. Então, fiz o que qualquer pessoa razoável faria. Contratei uma grande dívida usando meu carro como garantia, esvaziei minha conta poupança e aluguei um pequeno escritório em uma área menos desejável da cidade. As pessoas achavam que eu era insana, e talvez eu fosse. Transformei um depósito em cima de um restaurante chinês, do tamanho de um dormitório universitário. O aluguel era baixo porque o lugar cheirava constantemente a frango Kung Pao, e o Wi-Fi só funcionava se você se sentasse no canto perto da janela. Mas era meu. A luta nos primeiros meses foi interessante, e por interessante, quero dizer assustadora. Eu acordava às 4 da manhã em suores frios, calculando quantos meses ainda restavam antes que minhas economias acabassem. Os pagamentos dos empréstimos pareciam um laço em volta do meu pescoço. Minha mobília de escritório era composta de uma mesa dobrável comprada na Goodwill e uma cadeira que literalmente achei na calçada. Não se preocupe, ela foi bem limpa. No entanto, no mundo da joalheria de alto padrão, reputação e contatos são tudo. E minha experiência na casa de leilões me proporcionou ambos. Comecei pequeno, fazendo autenticação para antiquários locais. Minhas taxas eram mais baixas do que as das grandes organizações, mas minha atenção aos detalhes começou a ser reconhecida. A notícia se espalhou. 6 meses depois, ocorreu um momento decisivo.
Um negociante com quem eu já havia trabalhado na casa de leilões pediu a autenticação de uma coleção de broches da era vitoriana. O proprietário queria confirmação antes de vendê-los. Descobri que se tratava de uma coleção enorme, com peças de 3 gerações de famílias. Trabalhei nela por 2 semanas sem praticamente dormir, documentando tudo. Descobri 2 peças extremamente raras que haviam sido interpretadas erroneamente como réplicas mais recentes. O proprietário ficou tão encantado com minha análise detalhada que não apenas me pagou os honorários, como também me ofereceu uma comissão de 10% quando as peças fossem vendidas. Essa comissão foi de $86 mil, mais dinheiro do que eu havia ganhado nos 2 anos anteriores somados. De repente, meu telefone não parava de tocar. Colecionadores particulares tinham ouvido falar da minha habilidade para encontrar peças subestimadas. Advogados de inventário começaram a me procurar em busca de aconselhamento sobre joias herdadas. Até mesmo a antiga casa de leilões começou a me enviar trabalhos de autenticação. Tenho quase certeza de que o Harrison estava secretamente ajudando a espalhar a notícia. Obrigada, chefe. Escalando o negócio. No 2º ano, contratei minha primeira funcionária, Jenny, uma recém-formada em gemologia que me lembrava muito a mim mesma naquela idade. Ela era extremamente inteligente, mas um tanto negligenciada por ser quieta. Hoje ela é minha chefe de autenticação e vale seu peso em ouro. A empresa expandiu mais rápido do que eu poderia ter previsto. Mudamos para um escritório adequado no centro da cidade. Adeus, cheiro de frango Kung Pao. E montei uma equipe de especialistas. Conquistei uma reputação por encontrar itens valiosos mal interpretados. Você não acreditaria em quantas joias históricas importantes são confundidas com bijuterias no sótão das pessoas. E continua. Se desejar, Rachel responde, eu preciso de pelo menos 2 milhões para começar meu MBA em uma universidade privada e pagar dívidas estudantis. Mamãe acrescenta, você pode fazer isso como um presente de Natal para a família. É a sua obrigação moral. Você tem tanto, é justo compartilhar. Papai se une. Nós te demos tudo quando você era criança. Agora é hora de retribuir. Minha resposta foi simples e firme. Não. Rachel começou a chorar, dizendo que eu estava destruindo a família. Mamãe levantou a voz, acusando-me de ser ingrata e egoísta. Papai ficou vermelho e murmurou algo sobre me deserdar, o que me fez rir involuntariamente, já que eles não tinham herança para deixar. Eu os conduzi educadamente para fora do escritório, fechando a porta com calma. Jenny, minha fiel assistente, olhou para mim com um misto de choque e admiração. Família, né? Os dias seguintes foram caóticos. Recebi centenas de mensagens e Rachel continuou sua campanha nas redes sociais, retratando-me como a vilã que havia traído a própria família. Alguns familiares cortaram contato, outros tentaram mediar a situação e alguns até tentaram me chantagear emocionalmente. Mas no final, mantive minha posição. Eu não devia nada a ninguém, especialmente àqueles que nunca acreditaram em mim ou me apoiaram. A verdade havia finalmente vindo à tona. E mesmo que a reação inicial fosse de raiva e inveja, a longo prazo, percebi que estava mais livre do que nunca. Deixei de lado a culpa e a necessidade de me esconder. Minha empresa continuou crescendo, minha reputação no mercado se solidificou ainda mais e pela primeira vez em anos, senti-me completamente dona da minha vida. E quanto à minha família? Eles aprenderam da maneira mais difícil que menosprezar alguém pode sair caro, literalmente. Alguns meses depois, as águas se acalmaram. Rachel finalmente desistiu de sua campanha online quando percebeu que a opinião pública estava se voltando contra ela. Ela começou a receber críticas por tentar extorquir dinheiro de uma irmã bem-sucedida e por expor assuntos de família de forma tão vergonhosa. Meus pais, apesar de ainda magoados, pararam de insistir. Eles tentaram uma última vez me abordar durante uma reunião de família, dessa vez de forma mais contida e cuidadosa. Mas eu apenas sorri, disse que os amava e continuei com a minha vida. A ironia é que, no fim das contas, minha decisão acabou forçando-os a lidar com seus próprios problemas financeiros e emocionais. Rachel precisou encontrar um emprego real para pagar sua dívida estudantil, e meus pais finalmente começaram a viver dentro de suas possibilidades, sem contar com a ajuda da filha rica.
Eu, por outro lado, me sentia mais forte e independente do que nunca. As lições que aprendi com essa experiência foram duras, mas valiosas. Você não deve nada a ninguém, nem mesmo à sua família, se eles não te respeitam ou te apoiam. A riqueza atrai tanto admiração quanto inveja. É importante manter a cabeça erguida e os pés no chão. A verdadeira força está em dizer não, mesmo quando a pressão emocional é grande. Cuidar de si mesma não é egoísmo, é essencial. E assim, a vilã da minha própria história se tornou a heroína da sua própria vida. Hoje, olho para trás e vejo tudo isso como um divisor de águas na minha vida. A pessoa que antes tentava agradar todo mundo e se sentia culpada por não ser a salvadora da família, deu lugar a uma mulher segura, confiante e, acima de tudo, feliz. E quanto a Rachel? Ela segue seu caminho. Ouvi dizer que conseguiu se estabilizar e até começou a construir algo por conta própria. Meu relacionamento com ela nunca mais voltou a ser como antes, mas aprendi a fazer as pazes com isso. Às vezes, distância é a única forma de manter a sanidade. Minha relação com meus pais também mudou. Ainda os amo, mas agora estabelecemos limites claros. Visitas são cordiais e respeitosas, sem cobranças, sem chantagens emocionais. O mais importante é que finalmente me sinto no controle da minha vida, algo que, por muito tempo, parecia impossível. E por mais dolorosa que essa lição tenha sido, sou grata por tê-la aprendido. Você é mais forte do que imagina. Não permita que a culpa dite suas escolhas. E nunca, jamais, deixe que a inveja alheia dite o seu valor. E assim encerro essa história, com a cabeça erguida e um sorriso no rosto. Alguns meses se passaram desde que decidi traçar novos rumos. A cada semana que passava, eu sentia mais leveza e clareza de propósito. A terapia me ajudou a reorganizar meus pensamentos e, lentamente, a reconstruir minha confiança. Também aprendi a estabelecer limites mais firmes com minha família, sem culpa ou ressentimento. Rachel e eu nos falamos algumas vezes, mas de forma superficial. Ela tentou se aproximar em certas ocasiões, mas não com a sinceridade ou comprometimento que eu esperava. Eu, por minha vez, deixei claro que não podia mais assumir responsabilidades que não eram minhas. Ela precisava aprender a caminhar com as próprias pernas e eu precisava viver minha vida sem o peso de suas expectativas. Nessa nova fase, reencontrei antigas amizades e fiz novas conexões. Redescobri hobbies que antes eram abafados pelo estresse familiar. Comecei a correr, meditar e até me inscrevi num curso de culinária, algo que sempre me fascinou, mas nunca tinha tido tempo para explorar. Uma noite, enquanto experimentava uma nova receita na cozinha, percebi algo. Pela primeira vez em anos, eu estava genuinamente feliz. Não era uma felicidade estrondosa, mas uma sensação calma e constante de que eu estava no lugar certo, fazendo as coisas certas. Meus pais, aos poucos, também começaram a perceber as mudanças. Minha mãe, que antes reclamava da minha distância, passou a me respeitar mais. Meu pai, embora mais reservado, parecia orgulhoso da minha nova postura. E mesmo que ainda houvesse desafios, sentia que nossa relação estava se transformando para melhor. Quanto a Rachel, soube por amigos em comum que ela encontrou um emprego e estava tentando se reerguer. Fiquei feliz por ela. Mesmo que nosso vínculo nunca mais fosse o mesmo, torcia para que ela encontrasse o equilíbrio que buscava. No final, essa história não teve um final perfeito, mas teve um final verdadeiro. Eu me redescobri. Aprendi que é possível amar a família sem carregar suas dores. Aprendi que colocar-se em primeiro lugar não é egoísmo, mas um ato de coragem e de amor próprio. E, acima de tudo, aprendi que às vezes, para ser feliz, basta dizer um simples e poderoso não.